Olá, sou universitária pela Universidade Estadual do Maranhão, daqui do Polo de Itapecurumiri, Maranhão, CESITA. Minha equipe ela é formada por mim, Yasmin Matos, pela Edilene Carmo, pela Patrícia Silveira, pela Jennifer Fernanda e pela Vanessa Dávila. Olá, hoje nós vamos falar dos contos Cais do Sodré e Desencanto, do livro Cais do Sodré Tessalamansa, da autora Orlando Amaryllis. Mas antes de adentrar nos contos, vamos entender quem foi Orlando Amaryllis. Orlando Amaryllis, seu nome completo era Orlando Amaryllis Lopes Rodrigues Fernandes Ferreira. Era mais conhecida como Orlando Amaryllis. Nasceu no dia 8 de outubro de 1924, em Cabo Verde. Era filha de Alice Lopes da Silva e também de Armando Napoleão Rodrigues Fernandes. Seu pai foi o primeiro a publicar o primeiro dicionário da língua crioula portuguesa. Estudou na cidade de Mindelo. A escritora concluiu 2 cursos em Lisboa. Viajou por vários países, como Angola, Goa, Moçambique. Se tornou membro do movimento português contra o apartheid e da Associação Portuguesa de Escritores. A grande escritora cabo-verdiana foi casada com o então escritor Manuel Ferreira, onde teve 2 filhos. Começou por colaborar na revista Certeza em 1944 e os seus contos foram sendo selecionados por vários antólogos da literatura cabo-verdiana. Publicou seu primeiro livro de conto em 1974, Cais do Sodré Tessalamansa, Ilhéus dos Pássaros, em 1983, A Casa dos Mastros, em 1989, além de ter participado na criação de manuais escolares para o ensino básico. A Orlando Amaryllis teve suas obras contando a história das mulheres cabo-verdianas, retratando a particularidade da vida. Os seus contos são os retratos da história cabo-verdiana. Nos contos de Orlando Amaryllis, observamos que é visível esse cuidado estilístico, o português enriquecido por palavras crioulas, e o discurso que sempre se aproxima mesmo da fala de todo o dia dos emigrados cabo-verdianos. Me chamo Edilene e irei falar sobre a temática e a narrativa dos contos Cais de Sodré e Desencanto. Esses 2 contos eles estão aí inseridos na obra de Orlando Amaryllis. O conto Cais de Sodré ele é narrado em terceira pessoa e possui como temática um contexto de abnegação, ou seja, a ação caracterizada aí pelo altruísmo. Esse conto ele é um exemplo de narrativa que extrapola essa temática e leva a outra, que no caso aí é a querer ficar e ter que partir. É uma escolha muito difícil para os cabo-verdianos. Para os que nascem lá, a saída da pátria é certa e muito dolorosa, pois eles já sabem que se ficarem poderão não sobreviver junto àqueles que teimam por ficar em Cabo Verde. Já no conto de Desencanto e também em outros contos de Amaryllis, ela aborda a temática da diáspora e da identidade cultural e sua consequente exclusão social, sempre aí sobre uma perspectiva de gênero. Esse conto fala de uma jovem cabo-verdiana que foi trabalhar em Lisboa. Esta é uma personagem narradora. A jovem cabo-verdiana ela cumpre sua jornada trabalhando em vários tipos de emprego e também sofrendo com a crise de identidade, que é comum a todos aqueles que tiveram de deixar sua terra. O processo de globalização
traz uma homogeneidade cultural que produz diferentes resultados em termos de identidade, por exemplo, o acirramento da resistência e a reafirmação de identidades. Ou como no caso da jovem personagem do conto, um distanciamento de identidade relativamente à comunidade e à cultura da qual ela veio. Essa situação ela é agravada pela sua condição de imigrante e mestiça na metrópole de um país europeu. Essa tal condição ela possibilita que ela pertença a dois mundos. A crise de identidade pela qual ela passa em Lisboa não é algo que somente ela sinta. Na percepção de Amaryllis, ela também está em uma situação de diáspora em Portugal. Como falei anteriormente, é a do não pertencimento que a imigração provoca. E agora vamos continuar com a aluna Patrícia. Olá, sou a Patrícia Silveira. Eu vou falar um breve resumo e enredo dos dois contos escolhidos pela minha equipe. O primeiro é Cais de Sodré. Então, ele se inicia numa estação de trem, né? E que se chama Cais de Sodré. Então, nessa estação se dá o encontro das duas personagens, Tânia e Andressa. Lá elas começam a dialogar. Andressa volta novamente a falar o seu crioulo, né? Porque na cidade que ela mora, em Lisboa, ela fala o português. Então, para poder se comunicar com Tânia, ela volta a falar isso, ao seu crioulo. E lá elas vão falar sobre sua vida pessoal, parentesco, algo do tipo. Então, vão abordar assuntos, né? Tânia vai falar da vida dela, que é o momento que ela está passando, que é a perda do pai por causa de doença. E Andressa vai relembrar momentos e sentimentos que, ao mesmo tempo que ela quer lembrar, ela também quer esquecer. E ela tem essa luta diária, né, de essas duas realidades onde ela vive, e que ela está totalmente dividida entre Cabo Verde e Lisboa. Ela sente falta da sua terra natal, ela se sente solitária por falta de acolhimento, né? Então ela só se sente acolhida na cidade de Cabo Verde, na cidade dela, com as pessoas que ela conhece. E dentro do conto vai abordar assuntos, né, de crendices, folclore, falar sobre bruxaria, bigamia, doenças que popularmente lá são muito acontecem muito no povo africano, que são as tuberculose, as desinterias, né? Isso é muito comum lá. E vai ter um personagem lá que vai falar sobre isso, que ele vai ter que buscar de melhorias, né, para a vida dele, para a vida de uma pretendente que ele quer. Aí só que a pretendente lá vai ficar nesse medo das outras mulheres da cidade que ele vai, de Lisboa, fazerem feitiço, amarração para ele, né, para ele não voltar mais. E também a questão da doença, que tem, como eu já havia dito, né, que lá é muito comum esse tipo de doença, tuberculose. Então vai abordar muito isso, preconceito, imigração, precariedade. E no outro conto se chama Desencanto. É praticamente assim, abordar a história de uma jovem mulata que também foi para Lisboa, saiu de Cabo Verde em busca de melhorias, de condições melhores para a vida. Lá emprego digno, né? Só que eles encontram muito preconceito. Ela encontra muito preconceito lá. Muita discriminação, humilhação. Tem um momento lá no conto que ela chega num barco e as pessoas ficam tudo olhando para ela. É um olhar de julgamento. E ela olha um jornal na mão do moço que fala que os jogadores são verdadeiros heróis. E nisso ela se questiona, será que eu também não sou uma heroína? Porque ela vive todos os dias quebrando as amarras, né, do preconceito, enfrentando essa batalha diária todos os dias. Aí por isso ela se questiona. E os contos, esses dois contos,
ele tem muito em comum o preconceito, e por serem mulheres mulatas, né, do mesmo lugar de Cabo Verde, que estão em busca de melhoria, são imigrantes, então ele tem muito em comum esses dois contos por falarem os mesmos, por abordar os mesmos assuntos, que é a luta de duas mulheres batalhadoras que querem uma condição melhor de vida, que querem ser reconhecida, quebrar o preconceito, a discriminação, o julgamento por causa da cor, por causa da classe social. E é isso, pessoal. Boa noite, eu sou a Jennifer e eu vou falar sobre o personagem narrador Tempo e Espaço dos contos Carlos de Sodré e Desencanto. Então, no conto Carlos de Sodré, o conto ele é narrado em terceira pessoa, ele possui como temática esse contexto de abnegação. Ele é um exemplo de narrativa que extrapola essa temática e leva a outra, a de querer ficar e de ter que partir. Então, aí a personagem Andressa, que é a protagonista do conto, ela é a típica cabo-verdiana que sofre estando ausente de sua terra. No cais, ela se depara com Tânia, uma personagem secundária, sua conterrânea, interlocutora. Ela recorre à memória na tentativa de relembrar os laços de parentesco da mulher desconhecida. Então, o tempo ele é psicológico, ele está ligado às lembranças, aos sentimentos interiores vividos pelos personagens, intricamente relacionados com a característica pessoal de cada um. Então, o Estado, esse acontecimento acontece, tudo acontece no Cais de Sodré, e aqui tem um fragmento do conto. Fragmento do conto, que deveras não estava a reconhecê-la. Andressa rebusca na memória a família da cara parada na sua frente. Parece aquele agente de Nhoteó, um de senhor Nicolau, a quem os estudantes ninguém, ao cunhado de Benjamin Franklin, ou será parente de Nho Antônio Pitan, irmão da Faia, há muito embarcado para a Argentina. Aí passando aqui para Desencanto, no conto intitulado Desencanto, o conto ele narra a trajetória de uma personagem cabo-verdiana em diáspora na terra lisboeta, que sofre para assimilar a cultura da metrópole e se livrar da alienação que a acompanha. Então, a personagem do conto ela é mulata, representante daqueles imigrantes provenientes de países aos quais se impôs a visão do colonizador como superior e a do colonizado como inferior. Então, o narrador, ele é um narrador observador, que ele conta a história do lado de fora, mas na terceira pessoa, sem participar das ações. O estado também é psicológico, que, como eu disse, ele é ligado às lembranças e aos sentimentos interiores vividos pelos personagens. E o espaço, tudo isso acontece em Lisboa, Portugal. E aqui temos o fragmento do texto, e é isso. Hoje eu vou falar sobre as características das obras e as considerações finais da obra Carlos de Sodré de Salamandra, da autora Holanda Amarilis. Em especial, as obras Carlos de Sodré e Desencanto. Carlos de Sodré é um conto narrado, onde retrata a imigração da personagem Andressa com uma visão nostálgica da sua terra natal, Cabo Verde.
Tudo acontece quando a personagem Andressa, ao Cais do Sodré, reencontra uma conterrânea chamada Tânia. Nesse momento, Andressa rebusca na memória os hábitos cabo-verdianos da conversa miúda e arrastada de calmaria. Andressa, a partir daquele momento, ela converte sua estrutura linguística do português para o crioulo, que é a língua materna de Cabo Verde, na tentativa de desencadear um processo de identificação com Tânia. Ao longo da conversa, Andressa intenta nova identificação ao se apresentar, retomando os laços consanguíneos, onde no texto diz: "Se eu, Andressa Silva, Andressa, filha de Nhô de Toi Silva, de Casa de Madeira. Sim, senhora, sou Andressa, sobrinha de Nhá, filha de Nhô Toi. É sim." É comum o reconhecimento da genealogia familiar para poder identificar o sujeito com seus pares e suas relações de pertencimento. Nesse conto, Orlando Amaryllis traz a questão da identidade como é tratada como um jogo de alteridade, onde Andressa insistentemente busca em sua conterrânea distanciamentos e não vestígios de aproximações, e fica evidente o impasse dessa migrante mulher constantemente dividida e constituída a partir da modernidade colonial pela dupla tradição africana e europeia. Podemos perceber a crise da identidade da mulher cabo-verdiana. Ela enfrenta todos os dias na sua jornada para o trabalho. Ela se vê excluída de sua base identitária da mulher cabo-verdiana devido à sua migração. Fica evidente, na corrida pelo transporte público, que a mulher cabo-verdiana ela reflete sobre a sua condição de imigrante. A primeira questão que vem à mente dela é sobre a diferença entre a correria lá de Lisboa e a calmaria lá da sua terra natal, que é Cabo Verde. E ainda ela se questiona sobre uma possível volta da sua terra natal. Mas mesmo ela estando decidida a viver em Lisboa, a mulher cabo-verdiana ela tem consciência de que não passa de uma simples migrante. Isso fica evidente por conta da sua cor, que é diferente da cor lá dos pessoal da sociedade branca. E a autora ela traça esse conto nos mostrando a insatisfação da personagem. Mesmo ela trabalhando, nós podemos perceber que ela não consegue estabelecer um relacionamento com as pessoas lá de Lisboa. E mesmo ela não mantendo esse relacionamento com as pessoas de Lisboa, ela rejeita os personagens da sua terra natal, que é Cabo Verde, porque devido ao que ela passa todos os dias, ela passa a almejar o homem branco, a fim de se sentir aceita dentro da sociedade branca, mas o que não se torna possível. Sabe por quê? Porque ela acaba sendo predestinada a viver na solidão, que é isso que o conto da Marília ela nos traz, ela nos remete isso, é a dificuldade da identidade dos migrantes cabo-verdianos enfrentam todos os dias na sua cidade onde vivem atualmente. Nesses contos podemos perceber a questão da identidade social e a mixigenização cabo-verdiana, dentre outras, que são bem relevantes para o estudo da literatura de Cabo Verde.